Continue assistindo nossa entrevista com o prefeito Carlos Delgado, mas antes, um aviso. Por uma escolha editorial, o Box 3 TV decidiu trazer primeiro a você o trecho da entrevista que falava do projeto de lei que prevê a alteração da estrutura do Poder Executivo, apreciado pela Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 15 de janeiro. Fique agora com o que deveria ser a primeira parte de nossa entrevista com o chefe do Executivo. Sempre lembrando que o jornalismo do Box 3 TV é um oferecimento de Michele Cozinha de Brasa. Tá, nós trouxemos algumas perguntas assim muito pontuais, é óbvio que de momento não tem como lhe perguntar tudo, claro, de tu estares fazendo um diagnóstico inicial, né? São poucos dias ainda. Sim. Tá se sentindo bem nessa Tranquilo. nessa nova posição? Tranquilo. Então tá bem. Eu vou começar aqui com as perguntinhas também, prefeito. É importante diagnosticar que a base do governo é quase que idêntica à das duas gestões anteriores, né, do nosso ex-prefeito Rony. Então, se trata de uma espécie de continuidade de trabalho, já que a gestão municipal permanece sob o comando dos progressistas, né? Nesse sentido, o senhor tem o compromisso de dar continuidade a um legado deixado pelo antecessor, seja ele positivo, que sabemos, é importante determinar isso, mas também tem seus pontos críticos, não é como todas as gestões. Então, como eu disse, são notórias as conquistas do último governo, né? Nesse sentido, o que o senhor planeja fazer de diferente se comparado ao governo anterior? Perfeito, quero agradecer primeiramente Leonardo, Frederico, toda a turma do Box 3, por hoje, né, pela entrevista de hoje, mas também por estarem conosco na cobertura da posse, um momento muito importante para a Uruguaiana, acima de tudo, e que com certeza essa é uma das primeiras dos tantos momentos que nós vamos ter junto, porque um dos nossos, da maneira com que a gente quer trabalhar também é ter essa parceria com a imprensa, levando informações oficiais, levando e apresentando as ações das quais nós queremos que a população da Uruguaiana também tome conhecimento de maneira oficial. E bem como tu falaste, né, hoje nós continuamos com uma ampla maioria na Câmara, base do governo, mas a gente precisa também falar que todos os vereadores vão ser tratados da mesma maneira, com respeito, com diálogo, com atenção, como devem ser tratados, né? São vereadores escolhidos pela população da Uruguaiana. Eu já tive a oportunidade, a honra de ser vereador, e entendo que a gente tem que dialogar com todos, que a gente tem que ter no norte a questão maior que é a Uruguaiana, e isso tem que ter sempre ciência disso, que a Uruguaiana é maior do que todos nós, que nós estamos nos cargos de passagem e aquilo que a gente faz aqui permanece. Aqui esse é o legado que fica. Como, né, tu bem colocaste, lá em 2017, quando o prefeito Rony assumiu, a realidade era bem diferente. Nós tínhamos muita dificuldade, inclusive nós tínhamos um atraso na folha de pagamento, nós tínhamos um passivo ainda maior de dívidas, e que as coisas foram, através das gestões do prefeito Rony Mello, as coisas foram melhorando, vamos dizer assim, e hoje a situação é muito mais confortável do que lá atrás. Isso não significa que nós não tenhamos problemas, que nós não tenhamos dificuldades, principalmente a dificuldade financeira, o que muitas vezes nos impede de fazer alguns investimentos ainda maiores em áreas que a gente entende que é e tem que ser a prioridade, como saúde e infraestrutura, né? Que a gente sabe que você fez 120 quadras de pavimentação nos últimos anos em Uruguaiana, mas você tem muito ainda o que fazer. Então a gente sabe que todo investimento é pouco perto da demanda que a gente tem, mas essa de imediato são duas áreas pontuais às quais nós precisamos dar uma resposta imediata, tanto que semana passada a gente já encaminhou a ordem de serviço para asfaltamento de 3 quadras no município, e que a gente precisa dar sequência sim a esse trabalho, e nos próximos meses nós também vamos sim buscar um financiamento junto a um banco para que a gente possa sim aportar e ter um poder de investimento ainda maior na questão de infraestrutura e pavimentação. Isso é importante nós salutarmos que o Executivo Municipal sempre teve essa boa comunicação com as assembleias para conquistar emendas parlamentares e assim investir nesse asfaltamento, né? Então é importante que nós ouçamos isso do senhor, que o Executivo buscará mecanismos por si próprio para poder investir. Exatamente. Então, semana passada a gente anunciou 3 quadras de emendas oriundas de deputados federais,
e que deputado Lucas Redecker, deputado Carlos Gomes, deputado Covatinho, e que a gente entende sim que hoje o município, por ter um orçamento extremamente engessado e ter dificuldades de aporte financeiro, nós precisamos de um mecanismo de financiamento e que a gente, tendo essa hoje uma saúde financeira muito melhor do que tínhamos no passado, que inclusive impedia a prefeitura de fazer financiamentos, hoje nós temos uma condição um pouco melhor e que a gente vai ter sim esse incremento a mais de investimento e que a gente quer nos próximos meses já dar sequência a um programa municipal de pavimentação, né, para a gente poder continuar atendendo principalmente os bairros de Uruguaiana, que são os lugares que mais precisam neste momento desses recursos. Prefeito, aproveitando que o senhor falou da pavimentação de bairros, a gente percebe, é notável em Uruguaiana o desenvolvimento vertical da cidade nos últimos anos. Eu fiquei um tempo fora e pude voltar e percebi isso, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Ao mesmo tempo que tu percebe que tem bastante obra na cidade. E muitas dessas obras, pelo menos foi uma percepção minha, elas aparentam estar desconformes com regramentos, por exemplo. Falta de tapume, tu vê muitas vezes blocos desses... como é que chama? Pré-moldados. Os pré-moldados, exatamente. Os pré-moldados atravessados em calçadas, quebrando as calçadas. Existe alguma preocupação da prefeitura nesse sentido de recalçar, digamos, o centro? O morador de Uruguaiana, atualmente, ele está acostumado no bairro andar pela rua justamente Sim, por não ter dificuldade. Por ter dificuldade, sabe? A questão que eu te faço, assim, isso vai acontecer no centro também? Perfeito, inclusive dentro dessa questão o que nós precisamos estar mais presentes também é na fiscalização dessas obras. Perfeito. Uma vez de que o calçamento, hoje nós temos no Código de Obras do município, é de responsabilidade do morador. Então, quando há uma obra e que essa obra inviabiliza o passeio público, esse investidor tem que ressarcir, no caso... Eu imagino que seja o que aconteça, inclusive. Exatamente. Tu percebe que são feitas construções novas, uns prédios bonitos. Obviamente a calçada não vai ser a mesma. Sim. Só que no processo, tu entende, ele acaba... Claro, inclusive... alguém se acidentando ali. Com certeza. Inclusive essa responsabilidade, e a gente sabe de fatos que aconteceram há pouco tempo, inclusive de obras que foram embargadas justamente por não atender os requisitos legais e as determinações conforme aquela obra foi autorizada e depois, mais para frente, ela não foi atendida na sua execução. Claro. E que precisa, sim, tanto de uma fiscalização do poder público, mas também do encaminhamento de própria denúncias dos cidadãos. Essa participação é fundamental, porque muitas vezes a gente não consegue ter olhos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ter essa sintonia também é muito importante, porque esse pedestre também, por vezes, acaba sendo lesado, claro, e podendo ter prejuízos ainda maiores, como uma queda, enfim, que a gente sabe também dessa realidade. Mas também isso mais ao longo do tempo da gestão, principalmente nos bairros, alguns bairros a gente precisa e quer desenvolver políticas públicas também de realização de calçamento. Isso é uma demanda que a gente tem, bem significativa, e que eu sempre digo, o poder público tem que dar o primeiro passo, para depois motivar as pessoas a virem atrás e fazerem a sua participação. Um dos exemplos que nós temos é Setembrino, onde passou o asfalto, agora os moradores estão colocando o calçamento e a gente vai assim melhorando como um todo a nossa cidade. Vamos ensinar pelo exemplo. Exatamente. Então, já que nós adentramos esse assunto da Setembrino, que está englobado naturalmente sob o guarda-chuva da infraestrutura, eu vou fazer uma introdução aqui, prefeito, com dados que levantamos recentemente. Então, a gente fala-se muito em atrair turistas à nossa cidade, já que Uruguaiana foi recentemente rebatizada como a capital dos free shops. Além disso, nós contamos também com um comércio local bem aquecido e alguns demais atrativos. Sabe-se que para manter uma atividade turística constante é necessário receber muito bem o forasteiro, ou seja, é necessário uma infraestrutura de asfalto e de sinalização viária, não é? Nós nos valemos dos dados do IBGE de 2022, e esses dados apontam que Uruguaiana conta com aproximadamente 76 mil veículos, comparado com a população de 117 mil pessoas. É um número
bem alarmante, bem grande. Então, quais serão as políticas de investimentos aplicadas nesse segmento específico, né? A julgar que nós vemos ainda muitas ruas sem asfaltamento, o que faz com que o trânsito se concentre, se congestione nas principais vias. Aí eu faço a ressalva a Setembrino, que foi recentemente. Exatamente. Então, a gente, dentro desse critério que a gente tem que elencar justamente para não ter recurso para tudo, principalmente as vias que fazem conexões, né, a um extremo ou outro da cidade, como a Benjamin Constant, que hoje larga lá na Setembrino de Carvalho. Agora nós temos a Ludgério Miller também, dobrando o trevo da Setembrino, que também pega a BR-472. Então, algumas ligações que a gente pretende continuar investindo. A Flores da Cunha foi recapeada e nós vamos ter o recapeamento na 24, no Eustáquio Armazábal também. Já é um recurso que está disponibilizado pelo Estado e que a gente já está em obra lá também na galeria, lá embaixo da 24, que é uma demanda... Está na secretaria, né? Exato, então é uma demanda bem importante, mas a gente precisa também cuidar daquilo que a gente já tem, fazendo o recapeamento, porque o Eustáquio é uma via que leva para a Zona Sul, na Pinheiro, que desemboca lá na Pinheiro e sobe para a Zona Sul. Então nós precisamos também fazer outros ligamentos também em direção a Setembrino de Carvalho, a Andradas, outras ruas importantes, justamente como tu disse, para a questão do fluxo de veículos, a questão de mobilidade urbana e a gente poder alternativas viárias, né, para que a gente possa ter um fôlego a mais no trânsito e que a gente sabe a importância disso, uma vez que, inclusive, com esse crescimento desenvolvimento econômico, nós estamos criando novos centros comerciais. A Setembrino é um exemplo disso, então as pessoas também estão tendo acesso a produtos, a serviços em outras áreas do município. Isso é bom, isso é positivo, mas a gente precisa também facilitar o acesso nessas áreas e com certeza investir também em infraestrutura. Quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando em áreas cruciais, como saúde, segurança, educação, e esses pontos também vão ser prioridade, uma vez que a gente entende que escolas, postos de saúde também precisam ter essa infraestrutura com qualidade. Esse segmento é um oferecimento de Michele Cozinha de Brasa.